E o Podcast On segue aqui no Festival de Cinema de Gramado. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E eu vou conversar hoje com o diretor de Ponto e Vírgula, Thiago Kistenmacher. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando com o público de vocês. Então, Thiago, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o curta, mas por um viés na questão das relações LGBT, vindo mais de pessoas mais velhas, né? Como que tu pensou nisso? E por que tu pensou em trazer justamente pessoas mais velhas e não jovens, como a gente geralmente vê? Eu acho que está muito interligado com o meu principal objetivo fazendo cinema LGBTQIA+. É basicamente preencher lacunas de representação que eu senti crescendo. Então, assim, eu cresci com essa dimensão de que, sendo um homem gay, eu estava fadado a uma vida de infelicidade. É como se você estivesse amaldiçoado desde o momento que você assume para o mundo quem você é. Você escolheu uma vida sozinho, você escolheu uma vida sem amor, você escolheu uma vida sem uma ideia de família. E eu sinto que isso reforça na gente uma escassez de possibilidades para o nosso futuro. Então, eu quis fazer um filme onde a gente visse essa velhice por um prisma diferente, um prisma que a gente reivindica um futuro de amor, de felicidade, de positividade, que é numa forma simples, de certa forma muito revolucionário, porque a gente não vê tanto, a gente não tem tanto acesso a esse tipo de representação no audiovisual. Então, foi uma vontade de confortar a mim mesmo sobre as minhas possibilidades de futuro, e eu sabia que ecoaria com pessoas que ouviram a mesma coisa que eu, sejam mulheres lésbicas, sejam pessoas trans, sejam... Eu sei que a gente é fadado pelo mundo heteronormativo, cis-heteronormativo, a esse lugar de infortúnio, e eu acho que a gente pode reivindicar futuros diferentes pra gente. E até tu comentou a questão das relações, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre a relação com a ex-mulher, né, de um dos protagonistas, porque na minha visão veio muito dessa questão de que relações LGBTQIAPN+, não vêm de relações héteros ruins, né, e acho que isso mostra bastante no filme. Nossa, eu tô tão feliz de você ter falado isso, porque durante o processo era uma preocupação muito grande da gente fazer com que a esposa que o Vitor perdeu, ele sendo um homem viúvo, né, não fosse vista de alguma forma como um empecilho para o casal ter um final feliz, recomeçar, ver possibilidades. Eu queria que ela fosse honrada durante a trajetória dela. Então, assim, ainda mais sabendo que o filme envolveria também uma narrativa geracional de heteronormatividade, quando a gente introduz o filho do Vitor e a expectativa de que talvez ele não reaja bem, e a gente quebra essa expectativa, dando um spoilerzinho aí de alguma forma mais próximo ao final. Eu sabia que por serem três homens, e eu queria tratar dessa dimensão entre três homens, dessa dinâmica entre três homens, era muito necessário que o feminino tivesse presente de alguma forma no filme. E foi uma coisa que eu dialoguei tanto na preparação de elenco, tudo é enraizado na personagem da esposa do Vitor, a Ana, que não existe o nome dela em filme, mas a gente lidou com a Ana o tempo todo na preparação. Os atores escreveram cartas para essa personagem, a gente fez cenas em que ela estava envolvida de alguma forma. Isso criou a presença dela de alguma forma, porque a ideia é que ela tivesse presente sem estar presente. E a gente penetrou isso por toda a arte do filme, por exemplo. A cenografia é toda pensada para a casa ser como se fosse um museu da personagem. A Lineker, quando entra com a trilha sonora ali, ela é uma forma de trazer essa figura feminina quase que cantando para o casal sobre o romance deles. E no final, a personagem dá, de certa forma, a bênção dela para o casal ali, né? Eu acho que ficou meio que compreensível que ela tinha alguma dimensão de que alguma coisa tinha acontecido entre os dois. Enfim, eu fico muito feliz que vocês tenham sentido essa presença, porque a gente não queria desrespeitar de forma nenhuma essa personagem. E, inclusive, tu comentaste da Lineker, né? Um dos pontos fortes que eu achei no filme, não por ser Lineker, mas por ser, sim, uma pessoa LGBTQIAPN+, na trilha sonora, que a gente não vê isso sempre, e eu acho muito importante num filme LGBT ter uma trilha sonora LGBT. Como foi a escolha? Como foi até para tu chegar e conseguir ter a música, né? Como é que foi esse processo? A Lineker surgiu no processo desde a escrita do roteiro.
O roteiro ele era muito plano, ele seguia toda aquela narrativa que a gente acompanha durante o filme. E assim, eu tô no 7º curta-metragem, então eu percebo que sempre tem algum elemento extra no que eu faço. Eu gosto de brincar com lúdico, eu gosto de brincar com dança, elementos fantásticos. O meu grande forte. Eu gosto de brincar com a montagem. E eu senti muita falta disso nesse filme. Eu queria trazer um realismo maior do que nos filmes passados. Eu queria lidar com o dia a dia, ser o grande foco do filme, mas eu comecei a sentir cada vez mais falta e eventualmente surgiu aquela sequência inteira onde a gente introduz Psyll e parecia mágica, porque enquanto eu escrevia isso, enquanto eu elaborava isso, a minha playlist foi parar direto em Psyll, que eu sou muito fã da Lineker, e quando ela começou a cantar 100 pontos, 100 vírgula, parecia que ela estava cantando para mim escrevendo. E aí durante o processo de preparação de elenco, a gente preparou o elenco ouvindo essa música, a gente botava essa música em set, a gente botava os dois no clima com essa música. E quando chegou a hora de finalizar o filme, não tinha outra possibilidade. Até teve que ter, porque demorou 7 meses pra gente conseguir fechar essa trilha, mas a Lineker estava muito enrolada, estava acontecendo a gravação do álbum novo, que vai sair agora, inclusive, ouçam o álbum novo da Lineker, eu tô fazendo publi pra ela. E a gente aguardou e finalmente conseguimos, e não existiria esse filme sem Psyll. Ela é uma personagem do filme, de alguma forma. Eu fico muito feliz. Muito feliz. A música casou perfeitamente, assim, eu fiquei bem, bem impressionada, assim, e realmente eu já conhecia a música, mas eu não tinha me dado conta como o nome do curta casava com a música. Daí quando veio aquela parte de 100 pontos, 100 vírgula, eu falei, nossa, é verdade, casou muito. Mas, Thiago, fala um pouquinho sobre o elenco, a gente vê rostos conhecidos ali, né? Como foi encontrar esses atores, como foi a preparação de elenco? Então, o Wilson Rabelo foi o primeiro que surgiu no projeto. Ele surgiu através de um contato da nossa produtora, Ana Lídia. E ela fez essa ponte com ele antes do projeto ser aprovado no edital da Rio Filme. A gente se esbarrou no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, bebeu junto, ficou super feliz que ele topou e tudo mais. E se passou um ano. Um ano depois eu ligo pro Wilson e falo, olha, ainda tá de pé? Você ainda topa? E ele francamente virou e falou, olha querido, nem imaginava que esse filme ainda ia sair do papel. Mas saiu e ele topou, obviamente, vir com a gente. O Buda Liri entrou também no projeto, foi através da Luna Gandra, que é uma atriz amiga minha, que já esteve aqui em Gramado, inclusive, um amor de pessoa, que ela é de casting, e ela fez a ponte com ele. Ele aceitou de primeira também. E o Rocco Pitanga foi a própria Ana Lídia que também fez essa ponte, sendo que o Rocco tem uma coisa que foi muito legal, que ele faz uma participação no filme, ele tá ali como coadjuvante dos dois, ele tinha noção disso, e na apresentação por e-mail a gente vinha com essa proposta, mas explicando todo o contexto. E uma coisa que ele falou que me marcou muito foi: eu participo desse projeto, assim, que ele falou pra gente dele antes de falar com a gente, eu quero que você aceite esse projeto, sem nem saber quanto que tem de orçamento para me pagar, quanto tempo de tela eu tenho, mas eu quero fazer parte de um projeto que conta essa história dessa forma. E foi muito bacana porque isso foi transferido também para o Buda Lira e o Wilson, esse apreço pela abordagem, porque teve um momento em que, no finalzinho assim, das gravações, a gente teve uma conversa, os três, e eles meio que confessaram pra mim que ambos nunca tiveram a oportunidade de ser galã, de ter um papel romântico no cinema, de ter esse romance como primeiro plano. Eu sou fã deles desde Bacurau, assim, eu tô ali, eles têm uma carreira gigantesca, mas eu fui aquela pessoa que assistiu Bacurau 3 vezes no cinema, apaixonado pelo projeto, então eu ficava me beliscando pra acreditar que eles estavam ali gravando o filme com a gente, e acabou que eles preencheram um grande espaço no meu coração, e eu sinto que eu preenchi pra eles também, então foi tudo muito incrível. Me senti muito validado como diretor. Foi incrível. Então, Thiago, eu queria agradecer a tua presença e agradecer pelo filme também. O pessoal da comunidade LGBT com certeza vai se sentir muito representado, né? Tanto no filme quanto na trilha. E a maneira em que tu colocou esse romance, né? Queria te agradecer e agradecer a participação. Muito obrigado pelo espaço. Estar aqui em Gramado, estar aqui com vocês, é uma forma de visibilizar o nosso trabalho, que a gente acredita muito, de estar falando coisas importantes. Então, assim, obrigado. Nesses 10 anos, eu acho que eu nunca tive tantas oportunidades de entrevista. Então, assim, vocês são um dos poucos que me deram esse espaço de coração. Muito obrigado. A gente que agradece.
E essa foi a nossa entrevista com o diretor do curta-metragem Ponto e Vírgula, Thiago Kistenmacher. A produção deste episódio é dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale, Lana Maldaner, Jackson Batista e eu, Julia Klein, com auxílio dos voluntários do Núcleo de Mídias Sonoras. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com a orientação do professor Marcos Santuário.